Boa noite, galera botequeira. Boa noite pra você, botequeiro. Boa noite pra você, botequeira. E do outro lado, olha, terçou. E se terçou, claro, às 20h30 tem Boteco do Prof aqui. Mas, muito mais certo do que faca no pudim. Ixi, nossa, horrível esse exemplo. Corta aí, viu, Rafa? Corta essa parte aí. Eu ia falar da sogra, mas não queria sacanear com a bichinha. Vamos lá. E se terçou, tem Boteco do Prof pra você, sempre às 20h30, muito mais certo do que praga de sogra que pega. Então é o seguinte, ó, já chama aquele teu colega aí, já chama aquela tua colega do outro lado, manda esse vídeo pra geral, porque o papo tá muito bom. Vai ser sensacional e, claro, meu convidado também é super especial. Mas antes de apresentá-lo aqui, eu queria pedir para você, humildemente, eu podia estar matando, roubando, ou até mesmo me prostituindo se corpo eu tivesse. Mas não, só tô pedindo aí o seu like do outro lado aí. Deixa o seu like aí, já ajuda muito o nosso humilde boteco e, claro, já manda para geral, ativa o sininho para você ser avisado antes de começar o boteco, já preparar aquela cervejinha nevando com aquele, claro, aquele torresmo gorduroso que, né, que vai aqui do lado da boca e taca-lhe a cerveja para ficar tudo certo nesse boteco. Então é o seguinte, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui meu convidado da noite, que é ninguém mais, ninguém menos do que Tião Santos. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, brigadão pelo convite, professor, brigadão. Que isso, eu que fico lisonjeado. E aí eu quero fazer o seguinte, antes de você se apresentar, Tião, eu vou trazer aqui um pedacinho de um vídeo aqui pra galera conhecer melhor, pode ser? Perfeito. Pra galera relembrar, na verdade, isso. Não é? Exatamente. Taca aí, Rafael. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Olha só, Vicky. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Aí vi aquele livro grosso assim, todo enxorumado, aí vi, tava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não tenho vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigada. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma obra de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso num leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento, material reciclável sim. I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage.
Caraca, hein? O que passa, cara, quando você revê isso daí? Aí, você ficou meio assim... Dá uma tristeza, às vezes eu não gosto. Não gosta? Eu gosto, traz boas lembranças, traz lembranças do momento que eu vivi no lixão, que as pessoas às vezes acham que a gente não é feliz, né? Só porque você é nascido e criado dentro do lixão, a felicidade é algo inacessível. E não é verdade. Eu estou emocionado nesse exato momento porque justamente me traz muitas lembranças. Lembranças boas, lembranças difíceis, mas não deixa de ser parte daquilo que eu me tornei hoje, entendeu? Mexe muito comigo. Cara, toma aguinha aí. Enquanto Mexe. você toma aguinha, eu vou situar a galera aí, enquanto dá uma melhorada na emoção. Porque eu imagino, cara, o quanto que deve ter passado assim, um filmaço na tua cabeça. Que já não existe mais, que estão ali, que já faleceram. Há todo um contexto de vivência que tínhamos na comunidade que foi afetado brutalmente, não tenho outra palavra para dizer, brutalmente após o fechamento do lixão. Acho que se hoje eu trago essa bandeira do fechamento dos lixões de forma humanizada e que estou aqui em Brasília discutindo com o governo federal, é justamente porque eu entendo, sabe, professor Zé, que estar no Oscar, chegar ao Oscar com um lixo extraordinário, viajar o mundo com um lixo extraordinário, não foi uma questão de ser ator, de ser diretor de cinema, ou seja, algo que eu planejei na minha vida. Então, acho que se isso tudo aconteceu foi porque a missão é muito maior. E eu acho que a missão é essa, sabe? Não é eu. Somos nós, catadores e catadoras de materiais recicláveis, que precisa de políticas públicas, de um olhar humanizado para a questão de fechamento dos lixões e a inclusão social e econômica dos catadores. Acho que é isso que ainda mexe comigo depois de tantos anos passados, onde você vê um moleque novo, sem barba branca, sem barba branca e agora um cara de 45 anos de barba branca, pai de 3 filhos, que ainda tem energia. Às vezes eu fico pensando realmente de onde buscar energia para não desistir das coisas. Mas eu acho que é isso, tudo que soma com a questão da construção e o processo que foi o meu trabalho dentro do lixão de Jardim Gramacho, não se encerra com o fechamento do lixão, né? Na verdade, acho que há um novo início na minha vida e uma nova missão, que já não é somente Jardim Gramacho. Claro, todo mundo quer olhar para sua casa e ver sua casa muito bem organizada. Eu sempre vou ter o olhar para Jardim Gramacho, mas eu sei hoje que o Brasil não é o problema do lixão no Brasil. Não se refere nem se encerra com o fechamento de Jardim Gramacho. Aliás, começa um ciclo de fechamento de lixões, do qual vai impactar na vida de vários catadores de materiais recicláveis do Brasil. Tião, tudo você olhando aqui, é emoção, eu tava aqui e aí o Tião realmente olhou o trailer do documentário que ele participou, que ele vai explicar mais sobre isso, e veio realmente, né, veio a emoção e tudo, e só me lembrou uma frase, que é até inclusive de uma música, né, o pulso ainda pulsa, né, cara? Então, assim, que bom que ainda existe essa emoção, que bom que esse cara que olha e fala, caraca, me traz uma lembrança disso daí. A gente fica feliz, porque realmente é tudo aquilo que traz pra você dentro daquilo dali, né? E que representa, né, pra a tua história. Que não é algo que representou, é algo que está na minha vida, sabe? Não é algo que vai se encerrar. Eu acho que só se encerra quando eu realmente tiver feito o meu plano de passagem, porque não é algo que vai, tipo assim, agora eu não sou mais catador do lixão, eu sou o cara. Não existe isso na minha cabeça. Na minha cabeça, o Tião do lixão e o Tião que teve no documentário extraordinário que rodou o mundo é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Porém, claro, você traz contigo uma bagagem de conhecimento, outras experiências de vida que te transforma naquilo que você é. Mas eu só sou o que eu sou porque eu sou o Tião, nascido no lixão de Jardim Gramacho, filho da Dona Jerusa. E amigo de vários malucos. Catador de material reciclável que faz parte da minha história e vai sempre fazer parte da minha história, é isso.
E que não esqueceu de onde veio, né, cara? O principal. Nada, cara. Fica tranquilo aí. Galera, seguinte. Eu não gosto de ver o documentário. Não, fica de boa aí. Vamos falar de coisa... Essa é uma emoção boa, porque reflete a tua história, tudo que tu viveu e claro, tanto que você pôde estar nessa tua caminhada, o quanto que você lutou para estar até aqui. Galera, contextualizando vocês, enquanto o Tião toma água ali, Tião Santos, nada mais nada menos que esse camarada que tá aqui, o cara que concorreu a um Oscar, tava aqui em Brasília, né? E aí, claro, falei, não, vamos bater um papo no boteco, porque esse cara tem história para contar. A luta dele é super, assim, motivadora para uma galera aí, para você saber o que é luta, o que é desafios e o que é vencer esses desafios. E hoje esse cara tem um trabalho que ele vem aqui periodicamente, então vamos falar sobre isso, e vem aqui em Brasília para tentar, claro, trazer melhorias para essa galera que ele tanto defende de forma aguerrida, de forma lutadora e que é o que ele é e é com muito orgulho. Então, só voltando aí, tudo isso que trouxe emoção pro Tião nesse momento foi o documentário que ele participou, O Lixo Extraordinário, é de 2010. Ele ficou pronto em 2010 e concorreu ao Oscar em 2011. Fala um pouquinho pra gente aí, pra galera que... porque tem uma galera mais novinha, né, Tião? Que não é da nossa idade de 20 e poucos anos, que não vai lembrar, né, do Lixo Extraordinário. Conta pra mim, O Lixo Extraordinário é um documentário que começou com a obra do Vic Muniz. Isso. Eu vou deixar o cara é estrela do documentário falar, gente. Cara, assim, o documentário Extraordinário, ele entra na minha vida, cara, não só assim, ele, na verdade, eu sequer queria fazer isso. Porque quando a gente vem de um processo de exclusão social muito grande, que é isso que me traz as lembranças, as boas lembranças e as más lembranças, você acaba criando mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa que... Isso aí não estou falando do Tião, estou falando nós, catadores e catadores de material de escravo, tem, é a desconfiança de quem se aproxima. Então, o documentário Extraordinário, quando a pessoa entrou em contato comigo, que foi o Penido, da Conlurb, e falou que eu tinha um artista plástico brasileiro, que queria fazer umas obras de arte, que essas obras de arte seriam feitas com material recicláveis, e a ideia era ajudar a Associação de Catadores. Como eu já tinha uma boa relação com o Penido, por mais que a gente sempre teve bons debates, na melhoria das condições de trabalho dentro do lixão e da melhoria das políticas para catador de material escravo, sempre rolou também uma questão de respeito e de amizade mesmo. Então eu falei, cara, faça meu contato para ele, o que eu puder fazer, que no início, o meu papel por eu ser já, por mais que eu fosse jovem e as coisas na minha vida sempre foi muito precoce, eu já era uma liderança dentro do lixão. Então a ideia era que eu pudesse ciceronear, digamos assim, e abrir os caminhos para que o Vic Muniz tivesse acesso aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e, juntamente com o Vic, iniciar esse processo de escolha, de sensibilização dos catadores para toparem participar do projeto. Dentro disso, começou a questão do próprio fechamento do lixão. E aí o Vic... E as duas coisas rolando junto. E aí o Vic olha para aquilo e fala, nossa, esse lixão vai fechar daqui a 1 ano, 2 anos. Que é o do Jardim Gramacho. Jardim Gramacho. Como construir algo que não vai fazer com que essa história seja melhor contada além da arte. E aí surge a ideia do documentário. Então a gente começou a filmar meio que naquela coisa, como eu falei, se você reparar aqui no começo, eu estava bem jovem, e ele se apresenta e fala, oi, eu sou Vic Muniz. Há um olhar de desconfiança. Tanto que o Vic marcou o primeiro dia pra gente fazer as fotos e ninguém compareceu. Porque a gente, esse cara é mais uma pessoa que vai vir pra cá pra poder tirar... Prometer mil coisas e não cumprir nada. Não foi o caso, entendeu? E aí, depois que ele nos convidou a ir no estúdio, fez uma palestra, a gente começou a entender. Eu me lembro que eu conversei com o Zumbi, que é uma das pessoas que participa, um dos grandes personagens, que eu não sou o único personagem do Lixo Extraordinário, que infelizmente veio aparecer no ano de 2022, que falou, neguinho, bora topar, a gente não tem nada a perder. Eu falei, é mesmo, né, mano, não tem nada a perder, vamos topar. E aí a gente inicia os trabalhos daquilo que vem a ser uma das maiores oportunidades que eu tive na vida. É aí que eu luto, sabe, pela questão do processo de direitos
para os catadores de material reciclável, que eu acho que uma das coisas mais perversas que você pode fazer com o ser humano é tirar dele o desejo de sonhar, porque quando você não sonha ou não tem sonho, com certeza você é fadado a ser uma pessoa fracassada na vida. E eu acho que naquele exato momento eu não tinha nenhum sonho, porque eu achava que sonhar era algo que não lhe cabia naquele momento, que tampouco eu tinha direito, entendeu? Eu acho que o processo, como eu falei, do Extraordinário, ele é muito mais além do que um documentário que Aí, o camarada novão aí, ó. Eita, sem nenhuma barra branca. Moleque. Quantos anos você tinha aí, Eu tinha 26. 26? 26 anos. Molecão mesmo. Molecão. E deixa eu te falar, idade da tua filha hoje, né? Isso, o documentário, eu tava com 26 para 27. E o documentário ele demorou, acho que se não me engano, foi de 2 a 3 anos para ficar pronto. Pra ficar pronto. É. Aí, paralelamente a isso, tinha a obra de arte e dentro da obra de arte fizeram o documentário. O documentário da nossa vida, do todo o processo de fechamento, todo o processo de luta dos catadores por ter direito de ter direito, entendeu? Principalmente pós o fechamento. O que vai ser da nossa vida pós o fechamento, entendeu? Então, quando eu me emociono é porque eu sempre achei que com o fechamento do lixão a vida da minha comunidade, dos catadores, melhoraria. E não foi isso. Não foi isso. Então, eu já tive uma reportagem que eu dei para um jornal no Rio de Janeiro, que ele perguntou qual era o meu grande Oscar. E eu falei para ele, o grande Oscar da minha vida realmente seria ver a minha comunidade sendo beneficiada com aquilo tudo que foi prometido. Porque a comunidade de Gramacho, ela sofre com a chegada do lixão. Ela tem todo o impacto social e ambiental durante os 35 anos de vazamento do lixão. E ela sofre depois com o fechamento do lixão. Entendeu? É o antes, do durante e o depois, né, cara? Por isso, como eu falei com você, que eu tô aqui em Brasília discutindo uma das pautas principais do movimento, que não é a única pauta, porque também não só tem catador de lixão, né? Você tem catador nas cooperativas, você tem catador nas associações, você tem catadores nas ruas, principalmente nos grandes centros urbanos, e você tem os catadores do lixão. Hoje, uma das grandes pautas nossas é o fechamento do lixão de forma humanizada. E por que de forma humanizada? É para trazer o olhar que o Vicky Muniz teve, que ali, quando você olha para ali, você não só está vendo lixo. Você tem vidas que dependem daquelas vidas que estão ali dentro. Não é o impacto que o lixão gera na vida somente dos catadores. É em toda a família dos catadores. É toda uma cadeia, né, cara? Toda uma cadeia que dependia unicamente daquela economia. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei bastante interessante numa fala sua que eu ouvi, era a diferenciação que você depois, quando jovem, descobriu. Que até então você achava que era um catador de lixo, e depois você foi a um lugar, você já fala pra galera onde é que você foi, como é que foi, e você como é que eu vou dizer? Você se descobriu outra pessoa quando descobriu que era um catador de reciclável. Como é que foi isso, cara? É porque como o processo, como eu falei, ele é um processo de exclusão. Ninguém se torna catador no Brasil porque ele é ambientalista. Infelizmente, a reciclagem no Brasil, ela nasce da pobreza, da exclusão social e da falta de educação da população brasileira. É periférico do periférico do periférico, né? Periférico, entendeu? Então, você tem um processo muito grande. Então, voltando à pergunta... Lá do catador de reciclável. Catador de reciclável, não catador de lixo. Aí a pessoa vai falar, não, é só uma questão de nomenclatura. Não é. É uma questão de como você se vê enquanto cidadão. Até aquele exato momento de não ter aquele conhecimento, qual é a forma que eu sempre vi? Eu sou um cara que não sou reconhecido e que tem um trabalho medíocre que só serve para me dar o meu sustento enquanto ser humano. Eu não tinha uma visão da importância do trabalho, porque você vem ao mundo e você traz consigo mesmo a necessidade de ser útil dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, se você é médico, você tem como missão salvar, curar as pessoas, salvar a vida. Se você é advogado, você tem como missão estar lá, defender o direito, fazer valer o direito, defender o direito. Então, a sociedade vê como profissões que têm serventia, digamos assim.
Se eu me vejo enquanto catador de lixo, esse lixo não tem valor, que valor tem minha profissão? Até um dia que eu fui para a cooperativa trabalhar, que foi a primeira cooperativa do qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi a Cooper Gramacho, uma cooperativa fundada por minha mãe e outras lideranças. E eu cheguei para trabalhar, não no mesmo dia, mas no dia que eu cheguei para trabalhar, tinha um cartaz colocado pela assistente social lá, que era informação sobre um seminário, que na época não se falava de sustentabilidade. Era sobre reciclagem e meio ambiente. Era isso, aí, cartaz. Isso. E aí, o seminário começava às 8 e terminava às 10. Eu, como bom adolescente que queria fugir do trabalho, eu falei pra minha mãe, poxa, deixa eu ir lá passar desse seminário. O tema é importante. O tema é importante, eu quero aprofundar mais coisas. Mas não era nada disso, era pra fugir do trabalho, pra largar mais cedo. Era dar o famoso migué. Exatamente. Depois das 10 horas tem como jogar um futebol, ficar com a galera, aquelas coisas. E fui. Aí quando eu cheguei nesse seminário na UFRJ, eu vi diversas pessoas, tanto da área da advocacia, da área do meio ambiente, da área da biologia, da ciência, da área do saneamento, engenheiros sanitários, falar da reciclagem com um olhar e com a importância que eu nunca tinha visto. O valor social, ambiental e econômico da reciclagem. Ou seja, o meu trabalho ele tem ele traz um benefício para a sociedade. Daquele dia em diante eu falei, calma aí, eu não sou catador de lixo. E um benefício direto. Direto, eu sou catador de materiais recicláveis. O meu trabalho ele contribui socialmente, ambientalmente e economicamente para a sociedade ao qual eu estou inserido. E por que o não da valorização? Daquele dia em diante eu não permiti mais que ninguém me tratasse como catador de lixo. Foi a virada, né? Como eu falei, se eu me vejo enquanto catador de lixo, lixo eu sou. E como a sociedade enxerga, como lixo. Entendeu? A gente não se torna catador por ser ambientalista, mas somos ambientalistas. E essa visão da prestação do serviço ambiental, da importância desse serviço para a sociedade, eu não tinha antes. É ali que é a grande virada. Não. Eu sou catador de materiais escravos, eu tenho um valor social, ambiental e econômico. E o que era para ser um migué para a mamãe acabou virando, me fazendo se tornar um militante. Tanto que logo depois, em 2002, eu participei do primeiro do Fórum do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Porto Alegre. Antes do Fórum Social Mundial, como, digamos assim, uma espécie preparatória. Pré-fórum, né? Pré-fórum aconteceu o Encontro Latino-Americano de Catadores. E ali foi um divisor de água, porque para mim, na minha cabeça, só existia catador dentro do Jardim Gramacho. Quando eu descobri que tinha catador no Brasil todo, eu falei, porra, não tô sozinho nessa luta. Achei a galerona. A galera tá aqui comigo. Aí quando eu achei a galera ainda da América Latina, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, eu falei, bicho... Sentiu forte, né, cara? A gente é forte. E aí, quando você não se sente mais sozinho, você se sente capaz de fazer a diferença, não para o mundo, vou dizer naquela época na minha cabeça, mas muito mais de lutar pelo direito de ter direito. Não por ser somente catador de materiais escravos, mas por ser cidadão brasileiro e por entender que existe uma Constituição que me demanda ser portador de direito. Mas quando a gente não se vê enquanto portador de direito, quando aquela coisa, como eu falei, do sonho, e ao mesmo tempo do portador de direito, eu passo a entender o papel social que a gente desempenha dentro da sociedade e me torno um militante do movimento de catadores, que foi o primeiro movimento com o qual eu fiz parte. Inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, né? Eu te comentei sobre o Rony, que você conhece. O Rony teve batendo um papo aqui com a gente ano passado. Conheço a galera toda. Ele foi um cara que também é um cara fantástico. A Aline, que entregou a faixa pro presidente. Isso, que era da cooperativa dele, que ele lidera, né? Eles vieram do lixão da Estrutural. Conheci também a galera aqui do lixão da Estrutural. Sim. Durante um tempo, a gente fez intercâmbio entre o lixão de Jardim Gramacho e os catadores do lixão da Estrutural. E que hoje alimenta esse problema que a gente acabou de conversar, né? Você finaliza um lixão, e os seres humanos que estão ali não vai ser finalizado. Na verdade, também você não finaliza um lixão, né? Você encerra um lixão e todo o impacto social e ambiental e econômico que ele deixou, ele continua ali. Exatamente. Porque se você for hoje a Gramacho, o lixão de Jardim Gramacho, que existiu durante 35 anos, ele está lá. O lixo ele é físico, que é um outro
paradigma que a gente precisa romper. As pessoas acham que quando ela coloca seu saquinho de lixo Desaparece, na sua porta, né, ele, Tião? ele vai pra uma galáxia diferente. Vai pra Nárnia. Mesmo se eu fosse um grande mágico, pegasse todo o lixo do planeta e jogasse no espaço, o lixo ocuparia um espaço dentro do espaço. O lixo é físico. E por ser físico, ele gera impacto social e ambiental e econômico na nossa sociedade, desde que ele tenha uma destinação incorreta. Porque quando ele tem a destinação correta, no caso, digamos que todo o material reciclável é destinado para uma cooperativa de catadores e catadores de material reciclável, ou é doado a um catador individual na sua rua, ele vai ter aquele material reciclável que geraria impactos negativos, ele vai ser transformado em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. Eu acho que essa é a minha missão, é essa a visão que a gente precisa passar para a sociedade. E principalmente do valor do trabalho dos catadores e catadoras de material reciclável. Que eu não posso chegar aqui e falar que, e sem deixar de falar isso, 73% dos catadores de material reciclável são mulheres negras que sustentam sua família unilateralmente, ou seja, pai e mãe da família. E é assim que a reciclagem entra na minha família. Meu pai se torna alcoólatra por perder o emprego, minha mãe tem por missão sustentar os filhos, vai fazer faxina, não dá para sustentar. Aí uma amiga dela fala que tem um local onde dá para ganhar à noite mais do que se ganhar na faxina, e ela vai trabalhar no lixão de Jardim Gramacho, consequentemente ela vai levando meus irmãos mais velhos até chegar a minha vez de ir pro lixão. E aí acabou que foi natural isso. Né? Natural. E ela fazendo aquele papel de pai e mãe, tentando trazer a família. Papel de pai e mãe. Então, de novo, como eu falei com você, a minha mãe me levou para trabalhar no lixão por necessidades econômicas, principalmente. Por estarmos passando fome. Então, minha mãe não levou a gente para trabalhar no lixão porque ela era ambientalista. Isso tem que deixar claro. Basta a gente ver como que a nossa sociedade reage a um momento ímpar, que foi a Copa de 2014 no Brasil. Eu não sei se você se lembra disso. Todo mundo foi embora e os japoneses ficaram limpando. Isso foi manchete no mundo todo, né? Manchete no mundo todo. E por que isso foi manchete no mundo todo? Porque se você pegar a cerne por que eles fazem isso, você vai se surpreender. Entendeu? Por que os japoneses fazem isso? Isso foi uma das perguntas que ficou na minha cabeça durante muito tempo. E aí, eu vou procurar não me emocionar por mais uma vez, mas assim, quando eu volto do Oscar, minha vida mudou. Isso é notório, todo mundo sabe disso. Mudou socialmente, economicamente, profissionalmente, minha vida mudou. Então, aquele cara do lixão passa a ter uma vida muito melhor. Passa a ganhar muito mais coisa, um salário e valores que eu nem imaginava. Então, a minha filha que estudava em colégio público, ela passa a estudar em colégio particular. E quando ela estava para fazer 15 anos de idade, ela me pediu um presente, que era fazer uma palestra para ela no colégio. E aí eu fiz a promessa. Eu vou palestrar para você no teu pai colégio. Dela dando uma palestra. No colégio. Nossa, mas que presente que... Mas sendo que quando chegou dezembro, isso aí foi, digamos assim, foi no meio do ano. Quando chegou dezembro, no dia da palestra, que eu estava indo na palestra, me passou um filme pela cabeça. Eu falei, porra, eu estou em colégio público, aonde as pessoas eram tão pobres, ou até mesmo mais pobres do que eu, que trabalho aqui, que tinha uma mãe que trabalhava no lixão, e sofri todo um preconceito por ser filho de uma catadora. Eu falei, agora, olha o nome do colégio de minha filha, Colégio VIP. Olha o nome, particular. Eu falei, caramba, cara, e agora? Eu tenho que ir lá dar palestra para minha filha. Mas se eu que sofri todo esse preconceito num colégio público, imagina agora quando eu chegar lá para dar essa palestra. Para ela, na visão dela, eu sou o herói, o cara que foi pro Oscar. Mas e a visão dos colegas? Mas e a visão dos colegas. E aí, eu tenho uma grata surpresa de entrar na sala de aula
Inclusive, depois ficaram muito... O Luizinho, inclusive, é meu amigo de pra futebol hoje, que é um dos amigos dela dessa época. Eu entro na sala e há um alvoroço. Tião. Ela ficou louca. Louca. Todo mundo batendo palma, aquela coisa espetacular. E eu fiz a palestra. No final da palestra, eu perguntei à minha filha, o porquê disso? Como é que esses meninos me veem desse jeito? Ela falou, pai, olha o livro. Isso é matéria dentro da escola. Nossa. Então, ou seja, o processo educativo, ele faz com que as pessoas sejam menos discriminadas. Eles viram um documentário extraordinário, eles estudaram dentro do livro deles, didático da escola deles, a minha vida. E de repente o cara que estava no livro aparece para dar uma palestra. Então eu deixei de ser o catador de lixo também na visão deles. E sim esse cara que presta um serviço essencial, fundamental dentro da nossa sociedade. Que faz esse trabalho de conscientização. De conscientização, né? Isso. Então, e aí, a palestra foi feita? Foi feita, os meninos assim, foi muita foto, muita alegria. E daquele dia em diante eu fiz uma promessa para minha filha. Que eu ia fazer palestras num projeto que eu construí de graça em colégio público, porque o colégio particular, a questão da educação ambiental é muito bem mais desenvolvida do que no colégio público. Então, não vou mentir, se eu vou dar uma palestra no colégio particular, ela tem um preço, porque eles podem pagar por isso, para que os colégios públicos eu possa continuar palestrando, mobilizando, sensibilizando aqueles alunos sobre a importância e o valor do trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis de uma forma a educar. Não se constrói nada se não for pela educação. Acho que você, como professor, sabe muito bem disso. O processo de discriminação, ele é através da conscientização. Eu não posso atravessar a calçada e ir no mercado e comprar 1 quilo de consciência e colocar na minha cabeça. Eu não posso tomar uma vacina de consciência, não existe isso. O processo de conscientização, ele é um processo educativo para que a pessoa construa um senso crítico. E demora um tempo. Porque então, educação... Por isso que eu falei, o processo de discriminação e valorização dos catadores, ele também passa por um processo socioeducativo. Cara, sensacional. Sempre falando da questão da escola, né? E você com medo antes da palestra do que sua filha, ou que você mesmo, né? Mas a sua filha que está no dia a dia poderia sofrer através daquilo e tal. Como é que foi essa sua relação quando estudante, da questão do bullying? Porque foi uma relação muito ruim. Eu tive que sair do colégio aos 16 anos de idade porque minha mãe deu entrevista na sexta-feira pro Globo Repórter. Na sexta? Na sexta. Na segunda-feira eu já não tinha mais nome. Eu já não era mais o Tião. E dentro ali da tua comunidade você ainda sofreu? Do colégio, isso aí. Eu era o filho da rampeira, filho da lixeira, do comedor de lixo. Havia sempre um apartheid, de uma separação de quem era catador, de quem não é. Como eu te falei, mesmo pessoas mais pobres do que eu, mas porque a mãe dele não trabalhava no lixão, ele se achava melhor do que eu. E o processo do bullying, ele é um processo perverso, porque não é uma brincadeira onde todo mundo riu, onde um brincou com o outro, sacaneou o outro, no bom sentido da palavra, e ali todo mundo riu, todo mundo se divertiu. Não, ele tem um alvo específico, ele tem uma maldade e um alvo que é uma única pessoa. Então eu sofria isso diariamente, sucessivamente. Mas começou devido a sua mãe ter dado a entrevista ou antes disso já? Não, começou depois que ela deu a entrevista. Antes disso eles não sabiam muita que gente sua mãe... não sabia, a maioria das pessoas não sabia que minha mãe trabalhava no lixão. E aí que entra uma das questões, como eu tinha falado com você, da questão de a gente admira muito a atitude dos japoneses. Tanto que eles não foram só notícia no Brasil em 2014. Eles foram notícia agora na Copa do Catar. Porque eles repetiram a mesma cena. Sim. E aí, filmaram do mesmo jeito. Quando eu vou palestrar, eu trago comigo uma pergunta que eu não estou fazendo para você. Eu me fiz essa pergunta antes de fazer as pessoas. E aí eu me vi do outro lado, que a gente sempre tem que perguntar a si próprio, que foi o seguinte: quando eu estou palestrando, eu sempre mostro a cena do japonês limpando. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. Nossa,
Vê como é que os japoneses são educados, como pergunta. O que vocês acham? Isso é lindo, nossa, como os japoneses são educados. Você já traz pra provocar mesmo. E o povo brasileiro nunca vai ser desse jeito, porque não sei. Há uma supervalorização dos japoneses. Sim. Nessa imagem. O segundo clique da imagem, sabe o que é? Por que isso acontece? Durante a semana, de 1 a 2 vezes por semana, os alunos no Japão são convidados a limpar o banheiro e a sala. E eu te pergunto, você como professor, qual seria a reação de um pai e de uma mãe se chegasse em casa hoje e dissesse: mãe, o professor colocou eu para limpar o banheiro, para limpar a sala? Seria uma reação muito negativa, porque no Brasil a limpeza é muito bem vista. Quem limpa, sequer as pessoas conseguem olhar no olho, porque limpar é coisa de gente pobre, preta, da periferia. Isso não é feito pelo meu filho. Mesmo você muitas vezes sendo preto, mas seu filho estuda no colégio público ou particular, você não quer isso, porque a gente não valoriza as pessoas que trabalham com limpeza. Tanto que eu me lembro de uma pesquisa feita por um professor da PUC, da onde no Rio de Janeiro ele se vestiu de faxineiro durante 1 ano e somente um aluno reconheceu ele. Por quê? Porque as pessoas não olham para invisíveis, né? Eles são invisíveis. E aí é muito bom a gente admirar o Japão. Mas será que a gente quer educar os nossos filhos para valorizar? Não, e eu ainda acrescento. Não só os pais não iriam gostar, se de repente falar só, você é meu aluno, você vai limpar isso. Eles vão querer que a escola te demitisse. Denunciar, e se for particular vai me demitir. Se eu for professor de escola pública, além de colocar na imprensa, ainda vai fazer a denúncia no Ministério Público, na Promotoria de Educação, em tudo, e ainda posso perder o meu emprego público. Ou seja, você constrói uma imagem de quem limpa é gente da ralé. Exatamente. Por isso, voltando ao assunto principal, não se trata de nomenclatura quando eu falo que eu não sou catador de lixo. Que quando você vai no Aurélio, lixo, coisa sórdida, coisa suja, aquilo que se tira do lugar para deixar limpo. Quando se trata de verbo pejorativo, o que o Aurélio te apresenta como lixo? Pessoas da ralé, de baixa escalão, escória da sociedade. Eu não sou ralé, eu não sou escória da sociedade, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que presta um serviço social, ambiental e que gera economia para o meu país. Essa é a diferença entre se você se vê entre catador de lixo e catador de material reciclável. Sim, e um serviço essencial. Antes de falar aqui, a gente tá falando do Oscar e tudo e tal. A gente não vai falar. Eu vou trazer aqui um pedaço do Fantástico, porque o meu convidado aqui, gente, é global. Esse meu convidado, ele apareceu no Fantástico, mas a questão não é nem no Fantástico. Ele apareceu no Fantástico porque ele estava em outro lugar, mas vocês vão ver agora. Roda aí, Rafa. Los Angeles, Estados Unidos. E é pra lá que a gente vai agora, então, com a repórter Juliana Morrone. Cadê você? Uau, que chiquérrima! Parece uma estrela de Hollywood. Boa noite, Juliana. Parece que você tá bem acompanhada. Eu tô vendo daqui, hein? Boa noite pra vocês aí, Brasil. Aqui um dia lindo, um pouco frio, 13 graus positivos, mas a gente nem sente, porque são tantos holofotes aqui no tapete vermelho. E eu estou aqui com o artista plástico Vic Muniz. Vic, quando você começou esse projeto, você imaginava que chegaria aqui? Um artista plástico, a gente nunca pensa no Oscar, né? É uma coisa que não passa pela sua cabeça. O máximo que você quer é ter uma exposição no museu bacana, um livro. Não, isso é completamente absurdo. Eu lembro de ver o Oscar com a minha mãe e achar que aquilo tudo estava sendo ensaiado, que era uma ficção, né? E agora eu estou aqui fazendo parte dessa ficção. E eu estou também como presidente da Associação de Catadores, o Tião Santos, que é uma emoção pura, ele é transparente. E descreve um pouquinho dessa emoção de estar aqui, Tião. Pô, a emoção é maravilhosa. E dizer para todos que assim, não é o Tião que está aqui, infelizmente é uma única pessoa que está aqui, mas que eu estou representando todos vocês, que vocês curtam bastante essa festa, essa noite de vocês. Tião, você sabe que o pessoal lá em Jardim Gramacho está te vendo. Manda uma mensagem para ele. Eu queria dizer que assim, que realmente vocês conseguiram fazer de mim um grande líder, mas não um líder
simplesmente da associação, mas um líder humano, um ser humano melhor, porque vocês acreditaram no nosso projeto. Bacana! Então a gente vai agora para Gramacho com o repórter Thiago Elton. Olá, boa noite, Juliana. Olha, nós estamos aqui na praça do Jardim Gramacho, que fica bem pertinho de onde foi gravado o filme do aterro sanitário. Estava todo mundo assistindo o filme até agora e agora está todo mundo assistindo o Fantástico, por isso essa festa, todo mundo se vendo na televisão. Depois eles vão assistir ao Oscar e aqui está toda a família do Tião. Está a família dos catadores que aparecem no filme e também, como vocês podem ver, toda a comunidade do Jardim Gramacho que veio para cá, para a praça, para acompanhar a cerimônia e torcer juntos por esse Oscar. Voltamos para Los Angeles, Juliana Morrone. Muito obrigada e eu queria desejar uma boa sorte para todos vocês. E eu sou repórter, não posso torcer, então não vou contar para ninguém que eu estou na torcida, tá bom? Boa sorte. Bem, e hoje é um dia que pode haver grandes surpresas, mas todas as apostas, muita gente apostando mesmo numa vitória do filme O Discurso do Rei, e inclusive com o Oscar de melhor atriz para o ator Colin Firth. Essa é a expectativa, e também para a atriz Natalie Portman, pela atuação dela no filme Cisne Negro. Patrícia. Cara, o que passou na tua cabeça, assim, um cara que sai do Jardim Gramacho, de repente tem um documentário ali que dá o maior auê, aquele documentário que fica sendo uma das coisas mais comentadas e daqui a pouco tá em Los Angeles, cara. Eu queria dividir isso. Eu nunca queria estar ali sozinho. Eu não me sentia parte única de todo aquele momento. Tanto que eu consegui convencer as pessoas a levar o Oscar para dentro da minha comunidade, porque eu queria dividir toda aquela emoção com a minha comunidade. Como eu falei, eu estava ali porque só podia estar uma pessoa. Você estava representando, né? Mas o Oscar era de toda a comunidade. Eu queria levar a valorização, o reconhecimento daquela comunidade, daqueles catadores que ali vinham, de todos os catadores de materiais recicláveis do Brasil, que cada catador naquele exato momento se sentisse representado e valorizado. Não por mim, mas pela nossa história. Como eu falei, a minha história não é única de catador de materiais recicláveis. Minha mãe não é a única mãe a levar os seus filhos por lixões e fazer daquela vida dela uma vida digna, de sustento. Quando eu falo digna, eu falo da dignidade, da honestidade, de um trabalhador, de buscar de forma honesta sustentar a sua vida. Porque também a forma que o trabalho é exercido, infelizmente, não há dignidade. Que eu acho que esse é meu papel hoje. É buscar a forma, é levar políticas públicas que tornem a atividade da reciclagem não essa atividade predatória, desumana e insalubre, mas digna, no sentido da dignidade de um trabalhador e do respeito. Ou seja, ser levado como um profissional realmente. Um profissional que está prestando um serviço. Da área ambiental que presta serviço, sim, como você falou, de essencial importância para a nossa sociedade. E eu queria dividir isso com todo mundo. Então acho que quando eu vi a minha comunidade num Oscar, eu me senti, agora sim, a gente tá junto nessa parada, sabe? Eu queria isso, eu achava que seria um egoísmo, e assim, nunca passou pela minha cabeça. Tipo, não é um momento meu. Eu quero dividir isso com todo mundo. Essa coisa coletiva, né, Tião? Eu não consigo. Eu acho que a felicidade, ela também, ela tem um ar de coletividade. Sim. Por exemplo, às vezes eu me encontro conversando com alguns amigos mais íntimos, que a gente passa por um momento muito difícil na nossa sociedade, porque a gente passou a ser muito individualista, né? Na felicidade individual. E aí acho que tem uma música que, se eu não me engano, não sei se é do Vinícius de Moraes, que é uma bossa nova que fala que é impossível ser feliz sozinho. Entendeu? E eu carrego isso comigo. Acho que a felicidade, se você tem a felicidade individual, você tem suas conquistas individual, mas se você estiver inserido numa sociedade triste, depressiva, é impossível ser feliz sozinho. E você falando assim, você sempre falou representando uma coletividade, sempre preocupado com a galera que trabalha com reciclados e tudo. E essa tua liderança acabou sendo uma herança, né? Porque seu avô fez papel de liderança. Meu pai também, cara. Meu pai e minha mãe foram muito fundamental. Minha mãe sempre foi liderança dentro do lixão. Nata.
Porque ela também vem de herança. Porque em casa, né? Porque mandava em todo mundo lá. Porque meu avô, na verdade, ele não é pai do meu pai, ele é pai da minha mãe. Ah, é? Esse meu avô que foi fundador do Sindicato dos Estivadores é pai da minha mãe. Meu pai não teve pai nem mãe. Entendeu? Ele foi dado várias vezes, passou por várias famílias. Então, quando ele se tornou adolescente, que ele casou com a minha mãe na adolescência, ele tinha o meu avô como referência. Ele tinha uma paixão. Até porque ele nunca teve uma figura paterna, né? Ele falava do meu pai, do meu avô, como se fosse o pai dele. Pô, que bacana, hein, cara? Por isso que às vezes as pessoas às vezes confundem. Porque o tamanho era a admiração que meu pai tinha pelo meu avô. Eu não conheci meu avô. Eu conheci meu avô pelas histórias que meu pai me contou. E pela a história que passou para mim, a importância de reconhecer da onde vem minha ancestralidade. Então eu sempre tive meu avô como referência, mesmo não conhecendo meu avô. Porque meu pai sempre contou a luta. E meu pai falava isso. Um dia você vai ser o cara que vai buscar a organização disso. E minha mãe também. Minha mãe foi a primeira pessoa a organizar os catadores tava do no lixão sangue, né, cara? E fundar a primeira cooperativa de catadores dentro do lixão de Jardim Gramacho. Foi a Copa Gramacho. Que legal. Eu acho que a gente acaba trazendo um pouco dessa coisa da luta e da perseverança, do orgulho, sabe? Daquilo que você faz. Porque minha mãe, quando ela se arriscou, digamos assim, né? Que não vai dizer que ela não se arriscou, que ela se arriscou a ser a primeira pessoa a dar uma entrevista na Globo, ela sabia as consequências que ela tava. Aquele menino que já foi calculado, né, cara? Que se sentiu envergonhado, humilhado. Hoje eu olho para trás e fico pensando, nossa, como que minha mãe foi uma pessoa incrível na coragem de dizer: existimos, nós estamos aqui, o meu trabalho é importante. Porque tudo isso que eu tô falando aqui agora... É uma pessoa inteligente, né, velho? Isso aí não nasce do nada. Tem berço. E esse berço foi Dona Jerusa, minha mãe, meu pai. E é isso. Senão, daqui a pouco eu não consigo falar. É isso. Meu velho, enquanto você toma sua aguinha aqui... Rafinha, vamos colocar os nossos patrocinadores aqui para falar de uma galera que nos apoia aqui, ô Tião. E não, temos que falar desse povo aí, enquanto você se recompõe um pouquinho. Aviador Hamburgueria, não sei lá no Rio, mas aqui, cara, pro lado de Santa Maria, o Aviador Hamburgueria manda muito bem naquele hambúrguer artesanal. Tu gosta, Tião, do hamburgão daquele? Gosto. Quem não gosta de um bom? Cara, aí você tem que duvidar, né? Se a pessoa não gostar, você tem que duvidar do caráter dela. Hambúrguer e pizza, coisa que todo mundo gosta. Não tem jeito, né? E lá, cara, é uma empresa familiar, o marido e a esposa comandam e fazem um hamburgão que é o melhor de Santa Maria. E sempre, na quarta-feira, rolam as promoções lá. Então, amanhã... Tá bom, galera? Amanhã já vai. Promoção, já tem. Segue lá no Instagram que vocês vão saber certinho. Já não precisa fazer comida amanhã. Pede hambúrguer pra galera. Acabou, pronto, fechou. Próximo aí, Rafinha. Nós temos nosso outro apoiador aí, que é a Clube Mais. Depois de comer os hamburgões aí... Cara, eu tô precisando, tô com barrigão danado. Tava conversando com meu amigo Gilmar, que tá aqui me acompanhando, um grande companheiro aqui na luta. E eu falei que o Gilmar todo dia vai pra academia. Eu falei, não, vou me matricular, vou pra academia. Mas essa correria de lá e cá dá tempo de fazer uma atividade física? O presidente Lula consegue fazer exercício, como se eu falar que não dá tempo pra mim. Você não consegue? É um mau caratismo da minha parte. Pois é, o Clube Mais lá do nosso amigo Pedro Alves é o cara que faz o esquema diferenciado. Então é o seguinte, não é aqueles caras marombeira, aquela coisa, não. É uma galerinha normal, pra cuidar assim. Da saúde, né? É pra cuidar da saúde. É uma galera que tem aquela história da barriga aqui, né? Que tem uma história. Eu tô aqui. Exatamente, aquela pochetezinha e quer dar um... É o show, é o boteco. Exatamente, é o boteco, é isso daí. Então corre lá no nosso amigo Pedro Alves, que ele vai, juntamente com a sua equipe, te falar qual é o melhor treino, tem vários tipos de treinamento, corre lá na Clube Mais. Próximo aí, Rafinha. A Conk, a agência de marketing, as meninas que cuidam do marketing do boteco e de outras empresas, claro. Quer cuidar do seu marketing digital? Corre lá para a Conk. As meninas vão te atender, assim, prontamente, te dar a melhor assessoria de marketing digital que a tua empresa merece. Corre lá, tá bom? Segue elas no Instagram, que tem várias dicas que elas postam lá. Próximo aí, Rafinha. Dedicar, velho. Quer trocar caranga? Porra, Tião, trocar caranga, você tem que procurar Dedicar Veículos. Não só trocar, de repente comprar um novo. Trocar um. Pegar uma assessoria lá e tal. O Ademir que cuida da Dedicar Veículos e a equipe dele faz toda uma assessoria. Fala, não tá melhor trocar agora não, vamos esperar um pouquinho. Então, pega essa taxa de juros, é melhor. Não é só vender um carro. Não é só vender. É dar uma assessoria que é super importante, né?
Um abraço, galera do ADK Veículos, um abraço pro Ademir aí. E ó, lá no Gama, no setor central, ali na quadra 45, corre lá. Próximo aí. Ah, o Donta Fê, não dá, né, Tião? Sair com, né, o dentinho meio... Cuidar dos dentes. Aquele centroavante faltando junto com o lateral. É isso aí. Ali é coisa do passado, ó. Hoje, né, questão de cuidado mesmo, de autoestima, é você cuidar dos dentes. Tem uma equipe maravilhosa lá na Dr. Fênix, comandada pelo Dr. Antônio. Um grande abraço, Dr. Antônio, Dr. Bruno. E faz todos esses serviços lá, ó. Fala que é do Boteco e tem um desconto lá naquele esquema. Conversei com o Dr. Antônio, então ele falou, ó, só falar que é do Boteco, rola um desconto, então vai lá. E aí tem também a Perseus Barbearia, olha bem, Tião, eu não sei se lá no Rio tem. Precisando fazer a barba. Mas aqui, ó, não, se tu aí eu tinha que ter marcado, se fosse o caso a gente marcava esse trem, mas tu tá com a agenda corrida, olha bem, Perseus Barbearia, Tião, eu já quis morar lá, mas minha esposa falou que não deixa. Lá tem cerveja gelada, PlayStation, massagezinha nos pés, sofazão confortável, faz barba, cabelo, sobrancelha, unha. Cuida do homem, entra aquele homem rústico e sai um cara bonitão. A minha esposa não quer deixar eu morar lá e não tem jeito. Eu falo que você vai sair bonitão. O negócio é toda essa regalia que a gente não é? Abre uma cerveja gelada. Pô, não, e ele tem um plano lá, cara, um plano que é no cartão de crédito, que aí você paga o valor 4 serviços, 8 serviços e tal, vai descontar no seu cartão de crédito mensalmente, você só liga lá ou manda no aplicativo que chega lá e a galera lá do Perfil, toda a equipe bacaníssima, vai te atender desse jeito. Eu queria morar lá, mas minha esposa não deixa. Então, se você quiser cuidar aí pra ficar bonitão, corre lá na Perseus, fala que é do Boteco, tem 10% de desconto. 10% se você falar que viu no Boteco. Vai lá no Instagram deles, que vira e mexe. Semanalmente rola promoções também, tá bom? Próximo aí, ó, Esquina Brasil. Restaurante, churrascaria e pizzaria. Torre de chopp, aquela torrezinha assim, aquela sexta-feira, ó. Eles têm uma torre de chopp lá, Brahma, daquele lá, o pessoal chama, não sei se lá no Rio chama, mas a gente chamava canela de pedreiro. Aquela cinzenta, suada. É, aquele cara que lixa a parede, aí sai tudo na canela dele. Exatamente, aquela nevando. E aí você tem lá, além disso, a churrascaria, a Esquina Brasil é de gaúcho, então, tem de churrasco, tem o self-service, tem os pratos feitos, os executivos, é só você chegar lá. Você vai ser bem servido, independente de estar no shopping de Santa Maria ou no shopping do Gama, e é sucesso. Cara, sensacional, corre lá e tem desconto, tá? Pra quem é do Boteco, só falar lá, ó, vi no Boteco do Prof, rola desconto também, corre lá. Próximo aí, Rafinha, Cult TV Studio, ó, nossa pequena Hollywood, pequena não, o estúdio é grande pra caceta. Aqui, ó, na Asa Sul, nós estamos no estúdio 2 da Cult TV, então, ó, quer ter o teu projeto aí do podcast, ou então o teu projeto audiovisual, ou realmente, né, aulas pela internet, corre aqui, manda um direct pra gente no @CultTVStudio, que a gente conversa e vai colocar o teu projeto no ar, vai tirar o teu projeto do papel. Manda um direct pra gente que a gente resolve isso daí. Ah, e olha aí, ó, olha aqui, no meu ponto eletrônico, meu ponto eletrônico chama Rafinha, ele gritou de lá. Tem desconto se a falácia do Boteco do Pro. Se o Rafinha falou que tem desconto, meu irmão, acabou. Tem desconto, acabou. Próximo aí. Só mandar um direct pra gente que tem desconto. Tem mais um, Rafinha? Ah, o Boteco do Próximo Podcast. Recebendo aqui o inoxidável Tião Santos. E aí, Tião, eu venho... Vamos falar de presente agora. Cara, quais são seus projetos? Quais são os projetos que você tá envolvido agora aqui em Brasília? Eu sei que se tu tá aqui, tu tá em missão. Tá aqui, não vai deixar lá o Rio, naquela praia maravilhosa, o molequinho lá pequeno, morrendo de saudade do moleque. Teu moleque tem 1 ano? Tá com 1 ano e... O mais novo, né? 1 ano e 1 mês. O mais novo. 1 ano e 1 mês. Tem a filha que participou do Extraordinário, que é a Clara, tá com 23 anos. 23, né? A gente falou 26, mas é 23. 23. Tem a Maria Laura, com 8. E agora a grata surpresa que tá com 1 ano e 1 mês aí, que é o Samuel. Aquela chamada Rapinha do Tacho. Rapinha do Tacho, ele mesmo. Eita, tem morrendo de saudade do cara. Saudade. Oh, meu Deus. De todos eles. Né? Mas é quando é pequeno. Ele é o xodó da casa, ele é o xodó, é mimado, não adianta. Imagina 1 ano, né? As 2 irmãs mimam ele. As próprias irmãs. Já faz dele o danadinho da casa.
Mas e aí, quais são os projetos que você tá envolvido? Como é que tá as conversas? Como é que é isso Cara, aí? como eu falei, né, cara, depois do lixo extraordinário, não dá pra pensar. Não é que eu não pense no Jardim Gramacho. A gente tá tocando um projeto agora em parceria com a Petrobras, chama Cata que Empreende, que é um projeto de revitalização da própria Associação de Catadores, que durante um tempo passou a ser sem investimento da área da reciclagem. A gente teve um período muito nebuloso no Brasil, que faltou muito investimento na área social e na área ambiental. A gente sofreu muito impacto com esse período. Então agora a gente foi beneficiado por um projeto da Petrobras. A gente está tocando esse projeto, como eu falei, que é o Cata que Empreende, mas a nível nacional a gente tem um movimento nacional, eu sou catador, do qual eu faço parte, e a gente vem discutindo as políticas públicas, não só de fechamento dos lixões, mas da inclusão social e econômica dos catadores de rua, dos catadores de lixões, o investimento no fomento, desenvolvimento e na melhoria das cooperativas e associações de catadores. Eu continuo trabalhando na Associação de Catadores, como eu falei, faço parte também de um projeto chamado Limpa Brasil Let's Do It, que é um movimento que nasceu na Estônia e já está hoje em mais de 149 países. Uau. E aqui no Brasil eu sou um dos coordenadores e embaixador. Também participo do World Cleanup Day, que é um outro que está vinculado ao Limpa Brasil Let's Do It, que como eu falei, é um projeto mais focado na mobilização, na sensibilização e da educação da sociedade, do descarte correto dos resíduos pós-consumo, mas também da valorização e do reconhecimento da importância do trabalho dos catadores e da educação ambiental como processo de construção da cidade, digamos assim, da consciência cidadã das pessoas. Como eu falei aqui anteriormente, através da educação que a gente constrói um cidadão, uma cidadã consciente do seu papel ambiental. Então, eu tenho esses projetos e continuo fazendo minhas palestras, às vezes dentro do Brasil, fora do Brasil, que é algo que acabou naturalmente se desenvolvendo na minha vida após o lixo extraordinário. Foi super natural, não tinha como não ser diferente, isso, né? É isso. E nessa correria, quais foram os países que você já conheceu? Claro, fora Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Que é um cara de Oscar. Não, vou ali tentar ganhar um Oscar em Los Angeles. Eu já viajei muito Quais foram os outros aí? Lembra aí alguns aí pra gente? Nicarágua, Guiana Inglesa, Espanha, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Áustria, onde eu estudei na Universidade de Boku durante 3 anos, gestão de resíduo eletrônico. Você ficou lá por 3 anos? Isso, Estados Unidos, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai. Ai, caramba, qual foi Portugal. O mais estranho que tu já visitou? Que tu falou, cara, isso aqui é meio esquisito, esse negócio aqui. Não vou falar que é estranho pra mim, mas eu achava, assim, eu era quase que uma celebridade, mesmo independente se as pessoas conheciam o lixo extraordinário, não. Porque naquela época ainda o lixo extraordinário ainda estava rodando, estava sendo filmado. Mas quando eu fui para a Coreia do Sul, as pessoas tinham um dread, né? E era um dreadão sucesso. Assim, foi um dos países onde eu era, digamos assim, independente, nem tinha ainda terminado o documentário extraordinário e todo mundo parava para me olhar, sabe? Porque eu era atração, digamos assim. E também, digamos assim, a culinária para mim era bastante estranha no sentido. Na Coreia? Na Coreia do Sul. Você achava meio... Não que eu não tenho problema com comida oriental. Mas na época eu não era tão familiarizado com a culinária internacional. Então foi um dos países também. E a cultura, né? É bem diferente da nossa. Inclusive a própria cultura do descarte. Por exemplo, um dos exemplos que eu vi lá, que você vai no lixo, você não vê descarte de alimento, de maneira alguma, são muito pouco, até porque a Coreia do Sul ela passou por um período de guerra, então o descarte de alimento praticamente lá é quase zero, né? Quase desperdício zero. Então assim, e todos os lugares que eu passei, de países que eu passei, eu sempre tive essa curiosidade de passar uns dias a mais para conhecer o sistema de gestão de resíduo, como que eles fazem, para justamente isso, né? Eu sempre entendi que minha missão é essa, desde os meus 19 anos de idade, quando eu participei da
aquilo que abriu minha mente, que foi o seminário na época de meio ambiente e reciclagem, eu sempre tive essa coisa de entender como que se faz a gestão do resíduos. E aí, como eu entendi que essa era a minha profissão e que eu teria que entender cada vez mais da profissão ao qual eu exerço, que é ser catador de material reciclável. Então, os países por onde eu visitei, eu sempre fiz questão de entender a gestão de resíduos. Mesmo quando sendo um país muito pobre, eu sempre fiz entender, até para você fazer um parâmetro dos desenvolvidos, daqueles que estão em desenvolvimento, daqueles que estão ainda não desenvolvidos, e justamente para entender como o mundo trata os resíduos, né? Que eu não gosto de chamar muito de lixo. Uhum. E é surpreendente que você aprende muita coisa, entendeu? E sempre são os mais desenvolvidos que tratam melhor o resíduo? Olha, ou eu não posso necessariamente? dizer dessa forma, porque muitas vezes eles sabem separar, eles têm uma consciência ambiental muito bem desenvolvida, mas os países, por exemplo, na Inglaterra, os ingleses, eles fazem toda a separação do material reciclável. Mas é muito difícil você encontrar a indústria recicladora do próprio produto que eles separam. Então, acabava indo para a China, que é a China que fazia o papel de reciclar. Porque reciclar é um processo de você transformar um produto no outro. Uhum. Então, não é ali o que acontecia na Inglaterra, só que na maioria é a separação. Tanto que quando em 2017, quando a China deixou de reciclar o material da grande parte da Europa, a Europa ainda se encontra em crise, não na questão da separação, mas sim na destinação final e ambiental desses resíduos, entendeu? Então, assim, a gente precisa, de fato, discutir eu acho que esse também é uma das missões que eu aprendi a encarar na minha vida, porque o lixo ele não é um problema do Brasil, o lixo é um problema mundial. A gente produz por ano cerca de 400 milhões de toneladas de lixo, vamos falar assim popularmente, do qual grande parte dela não tem um destino ambientalmente correto. E ela gera impacto social e ambiental na vida de muitas pessoas. Te dou aqui como exemplo o caso do Congo, que é que recebe lixo eletrônico, entendeu? E que é um dos maiores lixões de resíduo eletrônico do mundo. E esse resíduo eletrônico ele não é produzido lá. Tudo mandado de navio, né? De navio, da Europa, dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos. Então, o que é o desenvolvimento? É eu tirar o lixo do meu país e jogar no país mais pobre? Isso não é desenvolvimento, é preciso se pensar. Aí entra naquilo que a gente falou, né? Da conscientização do lixo, né? Mas o lixo eu deixo meu lixo aqui e de repente ele desaparece. Não desaparece. Não é mudança. Eu não vejo mudança nisso, porque o lixo, independente de país pobre e em desenvolvimento ou não, você sempre vai ver isso, que foi no caso, inclusive, da nossa comunidade. O lixo ele é sempre escolhido a cidade mais pobre, dentro da cidade mais pobre, o bairro mais pobre, para colocar o máximo de distância possível, para justamente ratificando o que você acabou de falar, para dar a falsa impressão de que o lixo não existe, ele sumiu. E ele não sumiu, ele foi para algum lugar. E a sua responsabilidade não termina quando você coloca ele na calçada. Aliás, a sua responsabilidade começa quando você faz o descarte. Não, e aí você falou algo, até me remeteu a lembrar aqui que da responsabilidade, né? Porque tem gente que às vezes coloca um vidro e assim, não faz questão de embalar para pensar que o coletor ele pode se machucar naquele momento que ele joga aquilo dali, mesmo com o que a gente falava. Não pensa no outro. Tudo isso é um processo de construção da cidadania, de pensar no outro. Sim. Do respeito ao outro. Não é porque eu sou catador de material reciclável ou se eu sou coletor de lixo, no caso o gari, que eu posso botar a mão em qualquer lixo, de qualquer maneira, inclusive de uma forma a arriscar a minha própria saúde e a me acidentar. Mas eu acredito que a sociedade brasileira, assim como no mundo, a gente vem desenvolvendo essa cidadania. A gente precisa acelerar esse processo? Precisa. Para isso é preciso construir políticas públicas que vai desde as questões que envolvem os catadores de materiais recicláveis e a sua inclusão social e econômica, mas também, como eu falei, passa por um processo educativo, que é a construção de uma sociedade cidadã com espírito ambiental. É preciso desenvolver a cidadania ambiental nas pessoas. E, de novo, já falei isso por várias vezes aqui,
E sempre vou continuar falando enquanto a realidade for essa. É através da educação que a gente consegue mudar a realidade. Então, a gente tem muita coisa para fazer, seja no país desenvolvido, seja no país em desenvolvimento, seja no país subdesenvolvido. E eu ainda complemento aí, Tião, é algo urgente, né? Porque algo urgente. Não vai ter mais lugar para botar esse lixo, a gente tem que pensar. Esses dias eu tô com uma amiga aqui, a Nancy, ela conversou comigo sobre uma visita que uns jovens, eles viram. Acho que foi um documentário extraordinário. E aí eles queriam conhecer um lixão e foram conhecer o lixão. E ao conhecer o lixão, esses jovens tiveram crise de ansiedade. Porque eles achavam que não tinha mais solução para o mundo. E ao serem levados para uma associação, uma cooperativa de catadores, eles tiveram, digamos assim, a renovação do acreditar, do sonhar que a gente pode ser uma sociedade melhor. Então, eu acho que é isso. A gente precisa mostrar que a gente pode ser uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade, de fato, sustentável. A gente tem muito ainda a caminhar para isso, mas acho que a primeira, como já diz o filósofo, a grande caminhada começa com o primeiro passo. É isso. Meu amigo Tião, queria te agradecer. Obrigado, você também. Cara, valeu demais por esse bate-papo. Que bom que sobrou espaço na agenda pra gente bater esse papo aqui. Foi bom demais. Sobrou. E, cara, se no documentário você parece um cara bacana, que ao vivo galera, é muito mais bacana que no documentário. Obrigado. Eu vou pegar na mão aqui, porque eu nunca peguei a mão de um cara que concorreu ao Oscar. Cara, valeu demais, Tião. Obrigadão, viu, cara? Professor, obrigado por abrir esse espaço para que a gente possa contar não a história do Tião, como eu falei, mas a história dos catadores e catadores de materiais escravos do Brasil. Exatamente. E é isso, galera. Obrigado demais, Tião. Valeu mais uma vez. Você que ficou aí até o final, ó. Cara, se não viu, se chegou agora, volta aí que tem muita coisa boa. E claro, o recado que o Tião traz aqui para nós, principalmente nós educadores, é importantíssimo. Para que a gente conscientize os nossos estudantes a ter essa preocupação com os recicláveis, até essa preocupação de uma sociedade mais justa, de que trate os catadores de recicláveis com o respeito que eles merecem e com o trabalho primordial que é essencial para a nossa sociedade, que é tratar esses recicláveis e, claro, tratá-los como os profissionais que eles e elas são. Não é isso, Tião? É isso. É isso. Um abraço a você que está aí do outro lado, nessa terça-feira maravilhosa. Se você não curtiu, curta aí esse podcast. Se você não viu, volta aí. Vai ficar gravado no YouTube, mas volta e já veja logo, porque o assunto aqui foi maravilhoso. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Vejo vocês.